Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Prazer, eu sou a professora Elisama, professora de matemática aqui do canal Araujinhas em Dobro. Na aula de hoje, daremos sequência com a nossa playlist de preparação para a prova do SARESP/SAEB. Então vamos lá. No primeiro exercício nós temos: a Escola de Paraqui organizou uma Olimpíada de Matemática para seus 250 alunos e premiou com medalhas os 8% que obtiveram as notas mais altas. Quantas medalhas foram distribuídas? Ou seja, nós temos que calcular quanto que é 8% de 250. Como que nós podemos escrever o 8%? Toda porcentagem, ela nada mais é que uma divisão por 100. Então, 8% pode ser escrito 8 sobre 100. Então, como nós temos que calcular 8% de 250, basta nós resolvermos assim, ó. 8% nós podemos escrever como 8 sobre 100. Então, ó, 8% de... A palavrinha de na matemática representa uma multiplicação. Então, 8% de 250. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos simplificar. Nós podemos cortar este zero com este zero. Reparem comigo o seguinte: nós podemos simplificar esse 8 e o 10 dividindo por 2. Então, nós podemos, ó, simplificar dividindo por 2. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4 sobre 10 dividido por 2 é igual a 5, vezes o 25 que está aqui em cima. Observem comigo, nós não podemos realizar essa divisão? 25 dividido por 5 é igual a 5. Logo, nós teremos 4 vezes 5. E 4 vezes 5 é igual a 20, dando como resposta a nossa alternativa letra D. O próximo exercício fala assim: o relógio abaixo marca 9 horas. Assinale a alternativa que mostra corretamente qual a medida do ângulo formado pelos dois ponteiros indicado na figura. Então, eu vou dar uma breve recapitulação aqui para vocês. Nós temos alguns formatos de ângulos. Nós temos o primeiro, que é chamado de ângulo agudo. O que é o ângulo agudo, professora? É um ângulo que é menor que 90 graus, ou seja, maior que 0 e menor que 90. E qual seria o formato dele? O formato dele seria mais ou menos esse aqui, ó. Esse é o formato de um ângulo agudo. Depois, nós teríamos um ângulo reto. E qual que é o formato de um ângulo reto? É esse aqui, ó. Onde realmente esse ângulo aqui ele vai ser reto. Esse é o formato de um ângulo reto. Depois, nós teríamos o ângulo obtuso. O que seria o ângulo obtuso? É aquele ângulo que é maior que 90 graus, só que é menor que 180. E como que seria? Seria um ângulo mais ou menos assim, ó. Seria esse ângulo. Esse ângulo é considerado um ângulo obtuso. Mas por que obtuso, professora? Porque pensem comigo, o ângulo reto seria esse aqui, ó. Então, esse aqui, se fosse nesse pontilhado vermelho e para cá, seria um ângulo reto. Então, o ângulo obtuso é maior que 90 e menor que 180. E o que é o ângulo de 180? O ângulo de 180 é chamado de ângulo raso. E o que é o ângulo raso? É esse ângulo aqui, ó, onde ele só tem uma barriguinha. Então, observem comigo. Esse formato de ângulo aqui, que está no ponteiro, ó, ele vem reto aqui e ele desce, ele tem qual formato? Ângulo reto. E o ângulo reto mede 90 graus. Logo, a nossa alternativa correta seria a nossa letra B de bola. O próximo exercício é esse aqui. Na figura seguinte, cada cubinho que compõe o cubo mágico possui um volume de 1 centímetro cúbico. O volume total em centímetros cúbicos desse cubo mágico é D, ou seja, para nós descobrirmos qual que é o volume total, o que nós temos que fazer? Multiplicar as 3 dimensões. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que multiplicar base vezes altura vezes largura. Então, vamos ver quantos quadradinhos nós temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós teremos que fazer 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, nós temos que fazer 36 vezes 6. Então, vamos armar esta continha aqui.
6 vezes 6 é igual a 36. Fica o 6 e sobe o 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 19, 20, 21. Logo, a nossa alternativa correta seria a nossa letra D de dado. A próxima questão que nós temos é assim. Ao calcular a multiplicação de x mais 2 por 2x mais 1, obtém-se. Para nós resolvermos este exercício, basta nós utilizarmos a propriedade distributiva. E o que é a propriedade distributiva? É quando nós pegamos um parênteses e multiplicamos por todos os outros termos do outro parênteses. Então, vamos lá. Nós temos que pegar esse x e multiplicar com 2x e esse x multiplicar com o número 1. Então, vamos lá. X vezes 2x vai resultar em 2x ao quadrado. X vezes 1 é igual a 1x, ou x é a mesma coisa. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o número 2 e multiplicar por todo mundo do outro parênteses. 2 vezes 2x é igual a mais 4x. E 2 vezes 1 é igual a 2. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Os termos semelhantes é o x mais 4x. E por que eles são semelhantes, professora? Eles são semelhantes porque eles possuem o x. O x está em comum nos dois. Então, por isso que eles são semelhantes. Logo, como que ficaria essa expressão? Ficaria 2x ao quadrado. Quanto que é x mais 4x? Observem comigo que quando a letra, a nossa variável, não tem coeficiente, ou seja, número, o número é o 1. Então, aqui é a mesma coisa que tivesse o número 1. Quanto que é 1x mais 4x? Isso aqui é igual a 5x. Então, nós teremos 2x ao quadrado mais 5x mais 2. Logo, a nossa alternativa que condiz com o nosso resultado é a nossa letra C. 2x ao quadrado mais 5x mais 2. Agora, vamos para o nosso último exercício da nossa lista. Na ilustração da figura acima, OC é bissetriz de AOB. Se AOC medir 40 graus, quanto medirá COB? Aqui vamos com muita calma. Por quê? Vocês precisam ter conhecimentos prévios de algumas definições. Por exemplo, o que é bissetriz? Bissetriz é quando corta o ângulo ao meio. O que está dizendo o exercício? Ele está falando que OC, que é esse azul aqui, ó, ele é bissetriz de AOB. Por quê? Está cortando o ângulo ao meio, em 2. Reparem comigo que nós temos esse ângulo que eu estou pintando de cinza e esse ângulo aqui que eu estou pintando de laranja. Estou pintando diferente só para vocês analisarem, certo? Então, a bissetriz OC está cortando o ângulo em 2. Aí, o que o exercício fala? Se A, OC, então, ó, se o A, O, C, ou seja, se esse ângulo mede 40 graus, quanto que vai medir o ângulo? COB. Vamos pensar, se a bissetriz que corta o ângulo ao meio, não é ao meio? Se esse lado mede 40, quanto que vai medir o outro? Também vai medir 40, porque ele cortou ao meio, então é pela metade. Então, se esse lado mede 40, esse aqui também vai medir 40. Logo, o resultado correto seria a nossa alternativa letra D. Agora, se o exercício fosse diferente, perguntasse quanto que vale o ângulo AOB, o que nós deveríamos analisar? Nós deveríamos medir, ó, o ângulo inteiro. E quanto que mede o ângulo inteiro? Aí sim, o ângulo inteiro vai medir 80 graus. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Eu espero realmente que esta aula tenha te ajudado, tenha tirado as suas dúvidas. Mas se porventura você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que na medida do possível nós estaremos respondendo todos vocês. E por favor, se esse vídeo te ajudou, foi útil para você, não esqueça de deixar aquele mega joinha para nós, se inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações. Desta forma, sempre que nós postarmos qualquer vídeo, você sempre será notificado. Um grande beijo a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e nós aguardamos vocês para as nossas próximas aulas.